Recentemente saiu algumas entrevistas do Flávio Bolsonaro e nessas entrevistas fizeram perguntas a ele do tipo, por exemplo, você ainda é a favor da pena de morte? Né? Perguntando se ele ainda é a favor da pena de morte. E ele respondeu que ultimamente tem pensado diferente, alguma coisa assim, e que não pensa mais dessa forma. Pena de morte, eu acho que realmente é uma coisa horrível, né? Infelizmente, é uma coisa horrível. E só que quando nós vivemos num país onde não tem uma punição equivalente ao crime que pessoas ruins cometem, dificilmente dá para esperar que nós possamos mudar o pensamento e a cultura do local, né, do ambiente. E as, a preocupação de muitas dessas pessoas que fizeram perguntas nas entrevistas ou que estão esperando um Flávio Bolsonaro manso, vamos dizer assim, né? Que ele seja mais manso do que o pai, né, no caso, para poder dar apoio a ele, né? Lembrando que eu não estou dizendo que ele vai ganhar, que ele vai perder, que ele é melhor, que ele é pior. Não estou falando isso. Eu estou falando que as pessoas que estão esperando... Isso poderia ser com qualquer candidato. As pessoas que estão esperando que ele pareça manso com a bandidagem, a criminalidade que acontece no país, para poder dar apoio a ele, só revela o caráter dessas pessoas e a atitude delas para com o crime, né? E o que acontece, né? Recentemente nós acabamos de ver um caso que alguns técnicos da internet foram mortos pela facção e tudo mais, pela empresa não ter pagado, né, o pedágio deles e eles poderem sair livre. Ou seja, morreram inocentes trabalhadores na ponta, né, ali de um serviço técnico de internet. A troco de quê? A troco de nada, né? Isso acontece todos os dias. Todos os dias, uma humilhação diferente o brasileiro sofre. O homem sofre, a mulher sofre. E passa todo dia na televisão narrativas de que o feminicídio está aumentando. Mas não passa a informação de que 75% ou mais das pessoas que essas mulheres se relacionam já tiveram passagem pela polícia. Então, vira, em vez de informação, acaba se tornando uma espécie de narrativa, porque quando chega alguém querendo endurecer contra essas organizações criminosas, as pessoas ficam meio espantadas ou acham ruim a pena de morte. E realmente ela é ruim. Mas pior ainda, eu acredito, e eu posso estar errado, né? Se eu realmente estiver errado, eu posso até voltar atrás. Não tem nenhum problema com isso, mas ao meu ver, se não tem no mínimo isso, significa que não tem uma punição equivalente ao crime que essas pessoas cometem. E o próprio Olavo de Carvalho ele já falou sobre isso, né? O próprio já falou sobre isso. Então, o que essas pessoas estão lendo? O que essas pessoas estão consumindo? Quais informações essas pessoas estão buscando? Que elas ouvem ele falar sobre isso, por exemplo. Ele avisou, se não tiver uma punição equivalente ao crime, é a mesma coisa que você incentivar o bandido a fazer o que ele tem que fazer, né? O que ele faz. Então, nós precisamos de uma mentalidade diferente, um pensamento diferente, uma atitude diferente, né? Alguém comentou no último vídeo
que eu fiz sobre vamos juntos, nunca desistir. Vamos juntos para onde? Não desistir do quê? Lutar com que arma? Com a informação? A mídia já é deles. O exército já é deles. O judiciário. Então, lutar com o quê? Sabe? Não é por mal, sabe? Isso não é pessimismo, isso não é pensar mal do próprio país, isso não é falta de patriotismo. Isso é a realidade nua e crua batendo na porta, né? E o que tirar de positivo disso tudo, né? Estudar mais, ler mais, se informar mais, tirar seus documentos, passaporte, visto, trabalhar mais, não cometer crimes de sonegação. Infelizmente, sonegar é um crime, né? Mas não é um crime você tirar o dinheiro de quem produziu. Então, você que busca ir pelas vias corretas, você tem que mudar de país, no mínimo. Ou procurar um estado mais seguro, um local mais seguro. Talvez tirar um... né? Mas mesmo assim você ainda corre muito risco. Então, assim, não existe solução mágica, né? Não existe solução mágica. Mas existe troca de informação verídica, verdadeira. Existe conhecimento, cultura, né? Alguma cultura a gente tem que ter. Não no sentido de que a gente deve buscar, mas não é possível que tantas pessoas assim sejam incultas. Alguma coisa elas devem saber, né? É igual ele fala, né? O Olavo ele fala: o que eu preciso descobrir para poder saber o que eu já sei? O que eu preciso estudar para saber o que eu já sei? Alguma coisa a gente já tem que saber, né? De alguma coisa a gente sabe. Então é isso. Eu espero que você esteja pensando diferente do que essas pessoas estão pensando. Sem ídolos, sem idolatria, né? E quando eu digo sem ídolos, eu não estou falando de você ficar isento ou se colocar em cima do muro. Porque em cima do muro já tem lado. O muro já tem um lado. Mas eu estou falando de entender que vai além de uma coisa normal, física, natural. É um problema espiritual. E as pessoas ainda estão buscando somente soluções físicas. Precisamos das duas coisas, né? Mas não me fale de luta com uma população desarmada. Não me fale de patriotismo com tantos impostos, burocracias e nenhum retorno. Se você for entrar na questão ética, na ética libertária sobre os impostos, aí mesmo que o buraco é bem mais embaixo. Então é isso. Deixa o seu like aí, comenta. Se inscreve no canal para poder continuar recebendo vídeos como esse. Em breve, novidades. Eu estou desenvolvendo também um curso, assinatura sobre organização financeira, né? Como organizar a sua vida financeira. A minha ideia, assim, na verdade, eu já montei algumas coisas. A pessoa vai aprender a usar a planilha e vai receber aulas frequentes para ter uma trilha, ter uma direção. Eu já organizei a minha vida financeira, consegui quitar as dívidas e agora? O que eu faço, né? Precisa de um próximo passo. Criar reserva de emergência, depois entender um pouco sobre investimentos, renda fixa, renda variável, criptomoeda. Criptomoeda não é seguro, é seguro. A criptografia do Bitcoin, né? Como eu estou lendo recentemente, né? A moeda intangível, a intangibilidade da moeda, né? Não começou com o Bitcoin, ela começou com a moeda escritural, né? A moeda material já não é que não existe mais.
Não existe só a moeda material, já vivemos numa política, numa questão monetária já, onde a moeda ela é intangível, boa parte dela. Então, ter noção de investimentos também, né? A gente vai buscar tudo isso. Eu estou aprendendo muito, estou ensinando conforme o que eu tenho de sólido no assunto e sempre querendo buscar aprender mais, ensinar mais e, claro, a gente sempre manter a sinceridade sem conflitos de interesse. Então é isso. Se inscreve no canal. Se você tiver interesse no curso, você dá uma olhada no link da descrição. Se eu não me engano, acho que eu vou botar lá o link na descrição do curso, para quem quiser aprender sobre organização financeira, planilha, né? Lembrando que ainda estamos iniciando, então já tem alguns vídeos, mas a ideia é sempre postar cada vez mais. Então, é uma assinatura anual e você vai passar a receber vídeos, conteúdos para ter uma trilha, uma direção na organização da vida financeira, né? Muito obrigado para você que está assistindo, para quem já assistiu os vídeos anteriores, para toda pessoa que deixa um like, seja positivo, seja negativo. Muito obrigado pela atenção e valeu.